Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Bora para a palavra, em nome de Jesus, vamos contar com a graça e a misericórdia de Deus, já consagra o seu dia na presença do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, vamos ler hoje João 14:16. A gente vai ter lá no 26, lá 27, tá? Depois pula para Mateus 28:20 e Romanos 8:26. O que eu quero trazer para nós é o texto base, João 14:18, tá? Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Irmãos, vamos ler aqui para que nós possamos entender o cuidado, a misericórdia, a bondade de Deus que é conosco em todo o tempo, em cada situação nós vivemos a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Ele está conosco em nome de Jesus. Ele está conosco. Nós vemos o seu agir. Presta bem atenção aqui comigo. João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, ou consolador, paráclitos, né? A fim de que esteja convosco, a fim de que esteja para sempre convosco. Deixa eu te dizer uma coisa, para de achar que Deus eu estou passando esse desafio, será que Deus está vendo? Será que Deus me abandona? Querido, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Versículo base, né? 18. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Meu irmão, em nome de Jesus, a gente sabe que Jesus está à direita do Pai, não é assim? Assim que ele, né, subiu aos céus. E aí a gente fica falando, como é que eu vou vencer tal situação? Como é que eu vou aprender tal situação? Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, peça ajuda ao Espírito Santo. Não fica andando sozinho, não. Às vezes a gente fica andando sozinho, as coisas estão acontecendo e eu não pergunto para ele, eu faço um montão de coisa. Aí lá por último, lá depois que eu já me cansei, aí eu falo com Deus. E o que acontece quando você fala, quando eu falo? No mesmo segundo nós vemos a sua manifestação, não é verdade? O que eu preciso entender? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Irmão, Deus criou um caminho. Jesus subiu ao céu, mas nós não estamos só. Você não está sozinho nessa situação. Ô, irmão, você fala assim, mas eu queria ter alguém. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E se ele colocar alguma pessoa do nosso lado e nos der direção, pode saber que a coisa vai fluir, as coisas vão acontecer. Agora, eu preciso entender e depender do Espírito Santo de Deus em tudo que nós vamos fazer. Senhor, nos dá graça aqui. Senhor, nós vamos fazer tal coisa. Nos ajuda aqui. Senhor, abençoa isso aqui. Em nome de Jesus, toma posse. O que ele falou? Não vos deixarei. Ó, ele fala assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Irmão, presta bem atenção. Ó, presta bem atenção. O que nós precisamos entender? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Meu irmão, minha irmã, põe uma coisa na tua cabeça. O Espírito Santo está conosco. Em nome de Jesus, ele falou: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ele falou que não vai nos deixar órfão, voltará para nós.
E como é que é isso? Ele vai voltar para nos buscar. Mas enquanto isso, Espírito Santo de Deus conosco em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus nos fortalecendo e nos enchendo da presença de Deus. Olha só. Aí ele fala assim, ó: dentro de pouco tempo, o mundo não me verá, mas entretanto vós me vereis, porque eu vivo em vós, da mesma forma vivereis. Em nome de Jesus, põe uma coisa na tua cabeça. Em nome de Jesus, entenda. O Espírito Santo está aí do teu lado. Você aceitou Jesus? Você recebeu ele como teu Salvador? Você é filho. Eu sou filho. E agora, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Aqueles que buscaram mais ainda, receberam o batismo, foram batizados pelo Espírito Santo de Deus. Agora, um assunto para outra história. Mas, o que eu quero trazer para nós? O que ele falou? Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. Querido, o mundo não está vendo Jesus. Eu e você estamos vendo. Você crê em Deus? Então você vai ver Jesus. Vai ver a manifestação dele através do Espírito Santo. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Querido, presta bem atenção. Em nome de Jesus, como é que ele está em nós? Espírito Santo de Deus. Você muitas vezes lutou com algumas coisas, dependa do Espírito Santo em nome de Jesus. Se você parar neste momento e se concentrar e falar com ele, isso daí que tá te assolando, que tá te incomodando, que tá tirando o teu sossego, você já tentou de várias formas. Presta bem atenção. Ele tem a solução. Jesus tem a solução. E como que é isso? Espírito Santo. Em nome de Jesus, dependa do Espírito Santo de Deus. Seja qual for a situação, dependa do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, entenda que Ele está tomando conta de cada situação e nós vamos viver o cuidado, a graça e a misericórdia dEle diante de cada situação. O que Ele falou? Que Ele vive em nós. Irmão, em nome de Jesus, não existe coisa que Ele não saiba, não existe situação que, agora como é que resolve isso? Espírito Santo de Deus, querido, em nome de Jesus, toma posse da graça, toma posse do cuidado, da misericórdia, daquilo que Ele tem para mim, para você, em nome de Jesus, e em cada situação, viva a presença de Deus. O que Ele falou? O que Ele falou? Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Você acha que o mundo está como está se vê-se Jesus? E como é que vê Jesus? Através do Espírito Santo. Como é que essa situação se resolve? Através do Espírito Santo de Deus. Presta atenção aqui comigo, presta atenção aqui comigo. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela podia se curar? Não. Mas no dia que Jesus, a não ser que algum homem de Deus fosse usado ali pelo poder de Deus. Olha só. Presta bem atenção aqui comigo, em nome de Jesus. Diante de cada situação, nós vamos fazer o quê? Viver o cuidado, a graça e a misericórdia de Deus. Aí, aquela mulher, ela falou assim, ó, se eu tão somente tocar, irmão, quem você acha que deu a sugestão, a direção para ela? Espírito Santo. Assim que Jesus desceu à terra, né, que ele nasceu e tal, e começou a pregar, quem estava conduzindo ele? Espírito Santo, né? Humanamente falando, né? Humanamente falando, porque Jesus é Deus, né? Espírito Santo é Deus. E Deus, Pai, é o nosso Deus poderoso. Três em um só. Irmão, presta bem atenção. Deus, o Espírito Santo,
vai te impulsionar naquilo que você precisa fazer. Ó, vamos já chegar aqui no 26? Ó, mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse, querido. É ele que nos ensina todas as coisas. Tem versão que vai falar, ele ensinará todas as coisas. Querido, querida, presta atenção. É ele que nos ensina todas as coisas. É ele que nos impulsiona e nos dá a direção. Aí Jesus fala assim, ó, deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá, não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixe amedrontar. Presta bem atenção, em nome de Jesus, viva a paz, o cuidado, a graça e a misericórdia de Deus. Viva a paz do Senhor nessa questão. Viva a paz do Senhor em nome de Jesus. Como? Espírito Santo de Deus nos ajudando. Dependa dele. Às vezes a gente está ali pensando e ele está lá intercedendo por nós. Em nome, já vamos ler aqui também. Em nome de Jesus, e ele está intercedendo, está nos dando direção, e nós vamos viver o cuidado, a graça e a misericórdia dele em nome de Jesus, diante de cada situação. Então, em nome de Jesus, entenda uma coisa: Deus é fiel para nos dar a vitória. E as coisas estão acontecendo. Ele está conosco diante de cada situação. O que você vai viver? O que eu vou viver? O impulso dele na nossa vida. O que nós vamos viver? O impulso do Senhor, a direção, a manifestação sobrenatural sobre a nossa vida, como Espírito Santo. Ó, o 20, Mateus 28, 20. Você está entendendo que você não está sozinho? Você não está sozinha? Dependa dele, em nome de Jesus, ele vai mostrar o caminho e as coisas que, se há alguma coisa que eu ou você precisamos ajustar, Deus vai dar direção através do Espírito Santo. Presta atenção aqui comigo. 28, 20. A parte B. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Irmão, Deus está conosco em todo o tempo, até o fim dos tempos. O que eu e você precisamos entender: viver a graça e a misericórdia de Deus em nome de Jesus. Viver o cuidado do Senhor em cada situação em nome de Jesus. Então, toma posse daquilo que ele está te falando. Toma posse de cada situação. Viva o cuidado, a graça e a misericórdia. O que ele falou? Que ele está conosco todos os dias, permanentemente, até o fim dos tempos, como Espírito Santo de Deus. O que eu quero trazer para você? Escuta ele falar contigo. Tem coisa que, em nome de Jesus, ele vai falar com você. Ele falou assim, ó, que ele habita conosco, que está dentro de nós. Não é isso que ele falou? Não é isso, ó. Ó, e naquele dia, aqui no versículo, ó, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. Naquele dia entendereis o que eu estou no Pai e vós em mim, e eu em vós. Por quê? Porque o Espírito Santo está conosco em nome de Jesus. Vamos continuar aqui no Romanos 8, 26. Ó, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavra. É aquele que sonda os corações, e aquele, Deus, né, que sonda os corações, conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porque o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Isso daí tem solução, tem jeito. Mas o que eu quero dizer para você? Dependa do Espírito Santo. Em nome de Jesus, ele não é uma força, ele é o Deus Espírito Santo que está conosco. Diante de cada situação, o que nós precisamos entender? Enquanto eu e você andamos sozinho, nós passamos por desafios, por lutas e não sabemos como resolver. Agora, quando nós entendemos
que a nossa vida é na presença de Deus, nós dependemos do Espírito Santo e diante de cada situação, nós tomamos posse da paternidade de Deus através de Jesus, que não nos deixa órfão e vai voltar para nos buscar, e enquanto isso, nós vivemos o cuidado do Espírito Santo diante de cada situação. Bora orar em nome de Jesus? Deus querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, da tua presença, da tua graça nesta hora. Senhor, nós dependemos de ti, sabemos que o Senhor habita em nós, Pai. Opera com teu poder nessa hora, nos fortalece. Espírito Santo de Deus, enche a nossa vida da tua graça e da tua misericórdia. Nos cobre, Senhor, com o teu reino e a tua justiça. Nos cobre, Senhor, com a tua graça e a tua misericórdia. Papai, estende as tuas mãos de maneira poderosa e unge-nos, ó Deus, com a tua unção e a tua graça. Estende, papai querido, as tuas mãos com o teu reino e a tua justiça e opera de maneira poderosa em nome de Jesus. Espírito Santo, enche o meu irmão, a minha irmã da tua presença nessa hora, cobre com o teu poder em nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, nos enche da tua unção, nos enche da tua presença em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.